Olá, amados. Nosso estudo de hoje vai ser sobre fé, né? No que você tem fé e no que você acredita. Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tende fé em Deus, porque qualquer de vós, qualquer pessoa, que disser a este monte, desarraica-te daí, isto é, sai daí e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Foi isso que ele ensinou, né? Mas o que chama a atenção e onde eu quero começar aqui nosso estudo é esta frase inicial: tende fé em Deus. Parece que Jesus Cristo, em tudo que ele fazia, ele tinha uma obsessão para que o nome do Pai fosse glorificado, né? No Evangelho do João 14, versículo 14, tudo que vocês pedirem eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele queria que através da sua vida todo mundo acreditasse mais no Pai, acreditasse mais em Deus. E Jesus Cristo, na véspera da morte, ele orou ao Pai dizendo: Pai, que conheça a Ti só, como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele queria frisar nas pessoas esse conceito que a fé deve ser unicamente em Deus. Ele gostava de glorificar a Deus. E quando ele ensinou esse segredo, a primeira coisa que ele disse: tende fé em Deus, somente em Deus. Mas que tipo de fé? Que fé que nós temos que ter? E o que é fé? Vamos analisar bem. Porque muita gente acredita que fé é pensamento positivo. E acaba tentando fazer coisas que só com o poder do pensamento positivo. Mas Jesus Cristo não está falando em pensamento positivo, ele está falando em fé. E o que é fé? Aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque Jesus diz: tende fé em Deus. Que tipo de fé nós temos que ter? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é uma certeza, é algo que eu espero com certeza, com firmeza. É uma convicção que eu tenho. E por isso eu espero aquilo que ainda não estou vendo. Isto é fé. Então nós temos que ter fé naquele Deus que a gente não enxerga, no Deus invisível, e ter essa fé certa, essa fé que espera com certeza aquilo que nós não estamos vendo ainda. No versículo 6 dessa mesma carta, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador os que o buscam. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ter fé que Ele existe. E se eu não tiver essa fé, eu não vou agradar a Deus. Deus não vai se agradar de mim se eu não tiver esta fé. Apesar de eu não estar vendo, eu não posso achar que Deus não existe, ou que Deus me abandonou, ou que Deus não liga para mim. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que me aproximar com esta fé. A fé firme e convicta sobre aquilo que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que existe. E por isso eu espero, porque eu tenho certeza que Ele me atende. Quando alguém se aproximava de Jesus, a primeira coisa que Ele, como Deus, exigia era fé. Chegava lá um cego: Senhor, tem misericórdia de mim, o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu quero chegar, eu quero ver, né? Se aproximava de Jesus, querendo alguma coisa. Aí, a ordem era se aproximar com fé, porque senão é impossível agradá-lo. Então, Jesus perguntava: você acredita que eu possa fazer isso? Olha só. A quem se aproximava, ele exigia fé. Aí quando a pessoa mostrava fé na aproximação, ele dizia: então seja feito conforme a tua fé. E aquilo que a pessoa estava esperando, ela recebia, porque ela pediu com a certeza de que ia receber. Colocou fé naquele pedido. Agradou o Senhor Jesus, porque se aproximou com fé. Ele sempre exigia isso. Quando alguém fazia algo já com fé, uma super fé,
como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou na orla do vestido de Jesus, foi curada, tinha uma doença de 12 anos. Jesus imediatamente disse para ela: mulher, grande é a tua fé. Ele ficou satisfeito. E muitas vezes ele falava isso: grande é a tua fé, e que seja feito conforme a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é aquela convicção que você tem daquilo que você não está vendo, mas pediu, mas crê que já existe, né? A certeza, nada abala essa fé. É uma convicção, é um firme fundamento. Quando não havia esse firme fundamento, Jesus, mesmo podendo fazer grandes milagres, ele não operava. Uma vez ele foi para Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu, e diz o Evangelho que ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Porque as pessoas não acreditavam em Jesus. E porque eles não se aproximavam de Jesus com fé, e sim com incredulidade. Jesus não pôde fazer muita coisa, né? É como se Jesus ficasse imobilizado por causa da nossa falta de fé. Por isso ele exigiu como primeira coisa fé. Tende fé. Fé em Deus. E por que em Deus, amados? Nós vivemos num país que permite e garante liberdade e culto para tudo e qualquer religião. É garantido a qualquer pessoa no nosso país o direito de acreditar no que a gente quiser. Ninguém é obrigado a acreditar numa única fé. Mas se a pessoa quer a fé que realiza milagres, essa fé tem que ser em Deus. Ninguém é proibido de acreditar em outra coisa. É garantido o direito de se acreditar no que a pessoa quiser. Mas se nós queremos fazer coisas extraordinárias e queremos aprender com quem fazia isso, então nós temos que entender o que ele está dizendo. Fé somente em Deus. Uma vez, você já ouviu falar em Abraão, né? Abraão, ele foi o primeiro homem a acreditar no Deus invisível. Foi a primeira pessoa a propagar essa fé. Toda pessoa que acredita nesse Deus é filho de Abraão, filho na fé de Abraão. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas antes de Abraão ser conhecido como o pai da fé, quando ele ainda morava na Babilônia, junto com seu pai, o seu pai chamava-se Tera. Isso faz parte da história judaica. Abraão, ele jovem ainda, ele era filho de um homem que fabricava deuses, muitos deuses. E esse pai de Abraão se chamava Tera, né? Ele tinha uma olaria, fabricava deuses e colocava as imagens desses deuses em prateleiras para vender para pessoas que procuravam, né? E o Abraão jovem ainda, ele não era o pai da fé. Ele via o seu pai Tera atendendo as pessoas e vendendo, né, as imagens. Então Tera dizia assim para um freguês: olha, essa imagem grandona aqui, essa aqui é para abençoar a lavoura, a fertilidade, a chuva, é para ter fartura, colheita. Essa outra imagem aqui já é para abençoar o gado, os animais, as criações, para que se multiplique e o rebanho cresça. Essa outra imagem aqui, esse outro Deus, é para dar proteção na casa. E esse outro Deus aqui é para abençoar a família, harmonia no lar, casamento, filhos, entendimento, paz dentro de casa. E Abraão ficava só olhando o seu pai falando aquilo, né, com os fregueses, a respeito de cada ídolo. Aí Abraão, que ainda não era o pai da fé, era muito jovem, ele ficava indignado com a impostura do pai. O pai dele, para vender e para lucrar, ele inventava os ídolos e as histórias dos ídolos, fabricava deuses com as próprias mãos. E Abraão, muito chateado com aquilo, ele não falava nada, porque ele não podia se levantar contra o seu pai. Um dia Tera teve que fazer uma viagem e chamou o filho Abraão e disse assim: filho,
tome conta da loja e atenda todos os fregueses. E Abraão ficou naquela loja, né? Contrariado, mas ficou. Era obediente, teve que ficar. Aí veio uma senhora e trouxe um prato de comida e colocou na frente de um ídolo bem grande, o mais maior que tinha na loja. Colocou aquele prato de comida lá e se ajoelhou na frente daquele Deus. Fez suas petições com bastante fé, orações. Se levantou e foi embora e deixou o prato de comida ali. Abraão não se conformou que seres humanos tivessem se curvando diante de ídolos fabricados por mãos humanas. E ele pegou um pedaço de pau grande que tinha ali no canto da loja, pegou aquele pedaço de madeira e saiu despedaçando todos os deuses, batendo, quebrando todas as estátuas, foi cago para todo lado. Ele só não arrebentou o grandão, que tinha um prato de comida lá na frente dele. Quando Tera voltou de viagem e viu a loja toda quebrada, despedaçado, ele ficou indignado, furioso. Ele falou: ô Abraão, o que aconteceu aqui? O Abraão disse: ah, pai, o senhor não sabe o que aconteceu, que confusão. Veio uma senhora aqui e trouxe aquele prato de comida e colocou na frente de um ídolo pequenininho e foi embora. Mas aí esse ídolo grandão aí, esse daí, falou pro pequenininho: me dá esse prato de comida aqui porque é meu. Aí o pequenininho falou: não dou não, ela trouxe para mim. Aí esse grandão começou a discutir com o pequenininho, foi uma briga só. E os outros ídolos aqui ficaram falando pro ídolo grandão: você não tem direito de pegar o prato dele porque foi para ele que a mulher trouxe. Aí o ídolo grandão ficou muito nervoso, ficou furioso, pegou um pedaço de pau e saiu quebrando tudo. Foi ele que quebrou tudo. Aí o pai do Abraão falou: Abraão, você tá achando que eu sou idiota? Você tá pensando que eu sou besta? Você pensa que eu não sei que foi você que fez tudo isso? Não, pai, não fui eu não, foi o grandão aqui, ó. Mas como que ele poderia fazer isso? Como? Se ele não pode sair do lugar, se ele não pode pegar nada com a mão dele, se ele não pode ficar com raiva, nem com ciúme, nem indignado, se ele não tem emoção alguma, como se ele não pode se mexer, se é um ídolo que eu mesmo fabriquei, esse ídolo aí que não tem nada é barro, como que ele poderia ter feito isso? Foi você. Aí o Abraão disse: ah, pai, agora eu estou vendo verdade nos teus lábios. E foi baseado nisso que surgiu o Salmo de número 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz nem tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Isso é uma maldição que tem na palavra de Deus, que está na minha Bíblia, está na católica, está em qualquer Bíblia. A pessoa que confia em ídolos ou que fabrica ídolos vai ficar igual ao ídolo. Vai acabar paralítico, muda, cega, surda. Presta atenção. É uma maldição que se cumpre. Então, quando Jesus disse: tende fé em Deus, ele queria que as pessoas abandonassem a falsa fé e passassem a acreditar em Deus e Espírito e verdade, que foi o que ele ensinou. Teve um antepassado de Jesus Cristo chamado Jeremias, que ele viu que o povo, de modo geral, não acreditava em Deus, que as pessoas preferem acreditar em outras coisas. Eu estou dizendo a você: qualquer pessoa é livre para acreditar no que quiser. Vamos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado.
Com prata e com ouro o enfeitam, e com prego e com martelos o firmam, para que não se mova. Continuando, versículo 5. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os levem, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Então a pessoa às vezes coloca toda a fé numa coisa que não pode fazer nem mal nem bem. E se ela pensar um pouquinho, a fé que ela dedicou a vida toda foi uma fé inútil, uma fé em vão. Porque a fé tem que ser em Deus, exclusivamente em Deus e em mais ninguém. Agora nós estamos vendo o que é fé. Isso, fé em Deus. Mas se eu quiser ter fé numa imagem, no ídolo, a lei do Brasil me garante esse direito. Pode ter. E nós temos que respeitar. Se a pessoa quer ter fé em outra coisa, ela pode ter. Mas se a pessoa quer ter uma fé que realiza o impossível, que faz milagres, né? Então tem que ser esta fé em Deus. Vamos comigo no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então, se eu tiver fé numa pessoa que já morreu, se eu ficar pedindo algo para uma pessoa que já morreu, mesmo que tenha sido uma pessoa exemplar do passado, a pergunta de Deus é: em favor dos vivos, alguém vai consultar os mortos? E a pessoa não terá fé em Deus. Não recorrerá um povo a seu Deus? Que Jesus está querendo dizer aqui? Que a fé seja em Deus. Mas quando Jesus disse, tende fé em Deus, eu não posso ter fé em Maria. Eu posso amar Maria. Eu posso respeitar Maria. Mas eu não posso ter fé em Maria. Porque Jesus, o filho da Maria, disse, tende fé em Deus. E na verdade, Maria, ela nunca quis que qualquer pessoa tivesse fé nela. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que retrata a história do primeiro século da igreja cristã, você vai ver que os primeiros cristãos nunca tiveram fé em Maria. Nunca oraram a Maria, nunca pediram nada para Maria. E Maria nem quis este papel. E Maria sempre foi uma serva fiel de Deus. A única vez que o Evangelho registra que alguém recorreu para Maria, Maria apontou para o filho dela, apontou para Jesus e disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, nós não temos mais vinho. Ela apontou para Jesus. Façam o que ele vos disser. Então, até a fé em Maria não é permitida. Agora o Brasil permite, lógico. Pode sim. Podemos ter uma religião que tem fé em Maria? Pode, claro, tem direito e temos que respeitar. Só que se a pessoa quiser esta fé extraordinária, esta fé da palavra de Deus, a fé tem que ser somente em Deus, porque esta é a vontade do Senhor Jesus. O tempo todo ele só queria glorificar a Deus. Vamos ver uma outra coisa. Eu, como cristã, eu posso ter fé em anjo? Eu posso acreditar que anjo exista, mas eu posso ter fé em anjo? Não posso. Ainda que os anjos sejam criaturas excelentes e poderosas, ordenadas por Deus para nos guardar e aqui nesta vida, para nos acompanhar neste mundo, para estar conosco, inclusive naquela travessia para além da vida, porque são os anjos que nos conduzem para o bem-estar do além-túmulo. Apesar dos anjos serem companheiros para nos ajudar em grandes pelejas e serem os nossos ajudadores, né?
Apesar de toda a missão e ordem que eles recebem de Deus ao nosso respeito, eu não posso ter fé em anjo. Eu não posso eleger um anjo para colocar nele a minha fé, a minha esperança. Anjo que é de Deus não quer que você tenha fé nele. Quando um anjo está querendo que você tenha fé nele, ele é anjo, mas não é de Deus. Porque o anjo que é de Deus, ele não quer... Eu provo para você que é aqui no Evangelho, na Palavra de Deus. Em 2 ocasiões, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, já velho, super impressionado com tudo que o anjo estava mostrando para ele, em agradecimento e até vendo que aquele anjo era uma criatura espiritual, excepcional, João, ele sentiu o impulso de se ajoelhar na frente do anjo e adorar aquele anjo. Ele tentou fazer isso 2 vezes, anjo de Deus. Anjo de altíssima hierarquia, anjo que contempla a face de Deus, que fala com Deus. João, ele quis por 2 vezes, né? Ajoelhar diante daquele anjo, porque reconheceu a sua superioridade espiritual. João quis adorar aquele anjo, mas o anjo não permitiu. Em Apocalipse 19, vamos ver o versículo 10. E ele lancei-me a seus pés para o adorar. João está confessando que ele se lançou aos pés do anjo para adorá-lo. Com fé. Ele estava com fé. Fé no anjo. Ele ia adorar aquele anjo porque acreditou que aquele anjo era digno de adoração. Um anjo excelente, altamente poderoso. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O capítulo 22, aqui mesmo em Apocalipse, versículo 9. Vamos ler o 8 também. 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e os que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Às vezes, para você obedecer o Senhor Jesus, tem que haver um rompimento com as velhas crenças ou crendices, né? Mas Jesus Cristo ensinou o segredo. Vamos ler? Marcos, capítulo 11, versículo 22. Moisés tinha dito, vai vir uma aí, e a ele vocês ouvirão. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, como se ele precisasse dizer verdade, né? Que ele nunca mentiu. Porque em verdade vos digo que qualquer pessoa, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidai em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Se você tiver fé só em Deus, em Jesus Cristo, você tem o direito de exercer esse poder. Às vezes a gente está com coisa dentro de casa que impedem as bênçãos. Às vezes a pessoa diz, sou de tal religião e vou morrer nessa religião. E a pessoa morre mesmo nessa religião. Incrível. Quando a gente vê que religião não salva ninguém. Quando Jesus veio aqui na Terra, muitas religiões já existiam, né? E as que existem hoje não existiam naquela época. Mas Jesus não veio pregar religião. Ele não veio defender nenhuma religião. Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade.
Ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Jesus Cristo veio para dar vida e vida de verdade. Jesus Cristo veio para restaurar o ser humano à sua dignidade divina. Nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. Nós não somos miseráveis cães, não somos desprezíveis nem perdidos. Porque Jesus Cristo, quando Ele se aproxima de uma pessoa, Ele se aproxima para levantar essa pessoa, para sarar essa pessoa para a vida de verdade, para essa pessoa. Tudo que Ele quer que a pessoa faça é que tenha uma fé pura, não misturada, não fingida, nem uma fé coagida, nem uma fé comprada, nem uma fé acostumada. Jesus Cristo, Ele quer que a pessoa tenha uma fé pura, do jeito que Ele ensinou. E por isso Jesus pregou esta palavra e tudo que Ele fez. Por isso que Jesus ensinou tudo isso. Tudo foi feito por tua causa. Para que tudo agora se concretize, só falta um gesto teu. Um gesto. Um gesto com a mão. Um gesto dizendo sim, eu quero. Eu quero Jesus Cristo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Por que Ele é o único? Porque não tem outro. O único, jamais aparecerá outro. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele disse que Ele é o último, não vai aparecer outro Salvador nem Salvadora. Ele é o único Salvador, suficiente. Porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém. Quando você vê as religiões, onde a pessoa tem vários padroeiros para várias coisas e ainda acredita em Deus e Jesus, é porque Jesus não é suficiente para ela. Ela precisa daqueles padroeiros. Quando você vê que a pessoa acredita em Deus e entidades, espírito, anjo, é porque ela não crê que Jesus é suficiente para ela. Mas quem tem Jesus nesta verdadeira fé, Jesus Cristo é suficiente para tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais ninguém. Porque quem tem Jesus tem tudo.